Olá, eu sou o Tom, da Igreja Evangélica da Aviliar, a IEV. Estamos no ano de celebração dos nossos 50 anos e você é muito bem-vindo. Hoje eu vou dar continuidade ao nosso estudo bíblico digital, que é o mesmo conteúdo que já está sendo ministrado nas salas de aula presenciais, todo domingo às 9 horas da manhã no quinto andar do prédio da IEV, na sala 52. Então você é muito bem-vindo. Se você mora próximo de nós, se você tem acesso à nossa região, gostaríamos muito de te conhecer e que você estivesse conosco na sala. Toda a aula que disponibilizamos à tarde é a mesma aula que foi tratada de manhã, com a diferença de que o conteúdo é um pouco mais profundo no presencial e ali também o ambiente permite a troca de ideias, o debate e tirar dúvidas. Hoje eu vou tratar com vocês da quarta aula dessa jornada que nós estamos fazendo no estudo sobre o Espírito Santo. A revista que estamos estudando, da editora cristã evangélica, é o Espírito Santo e Você. E hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo, da criação até o nascimento de Jesus. E é interessante, porque quando falamos de Espírito Santo, todo mundo conhece a história. Jesus morre na Páscoa, passam 3 dias, temos a sua ressurreição, ele passa cerca de 40 dias com seus discípulos e vai aos céus. Ali, antes de subir, ele ordena aos seus discípulos que permanecessem onde estavam, porque seria enviado o Consolador. Alguns dias depois, enquanto eles estão ali ainda agrupados, juntos e até escondidos por conta da perseguição, na festa de Pentecostes, e por isso é um nome tão conhecido, que era uma festa internacional, então havia muitos judeus ali, eles são poderosamente visitados, e o texto bíblico ali em Atos fala como que fossem parecidos com línguas de fogo. Então eles são visitados e cheios do Espírito Santo. O problema dessa narrativa, que é totalmente verdadeira, é que para a maioria das pessoas o Espírito Santo só começou a atuar neste momento. E o tema que eu quero tratar com vocês é justamente a atuação do Espírito Santo antes deste momento, antes do nascimento de Cristo. O Espírito Santo, como nós estudamos nas aulas anteriores, ele é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, ele é Deus. Assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito Santo também tem onisciência, onipresença. Ele é eterno e ele tem onipotência. Com tudo isso, não poderíamos estranhar o fato de que o Espírito Santo está percorrendo a história da humanidade desde o começo, porque podemos inferir aqui que o Espírito Santo sempre existiu. E o texto que eu quero ler com vocês, que está no livro de Salmos 104, 30, ou seja, um livro escrito muito antes da chegada de Jesus, que diz o seguinte: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O alvo dessa lição é mostrar que o Espírito Santo, sendo Deus, portanto, eterno, atuou desde a criação, passando por toda a história do Velho Testamento, até a chegada do Messias. Primeiro, que o Espírito Santo participou da criação do mundo, e ele participou da criação de todas as coisas. E enquanto ali a terra era vazia, nós sabemos via Novo Testamento que o Filho também foi atuante na criação. O Espírito Santo também estava ali junto com o Pai e com o Filho, pairando sobre as águas e atuando diretamente sobre a criação da terra, dos animais e do homem. Nós também vemos, através do Salmo, que acabamos de ler, o Salmo 104, que mais do que ter atuado na criação, o Espírito Santo não só colaborou, mas continuou colaborando com a criação e a manutenção da vida, inclusive animal e vegetal. No texto que nós lemos, e tem um texto que está em Salmo 104, 13 e 16, nós vemos que o salmista revela que o Espírito Santo é sempre criador da vida e está sempre renovando a vida na face da terra. Então ele participou da criação, ele é um sustentador e continua atuando na criação da vida. Ele alimenta e renova a face da terra. Deus também, quando Deus formou o homem do pó, o Espírito Santo estava envolvido. Em Gênesis 2:7 diz que o Senhor Deus
lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O sopro divino que deu vida ao homem, fazendo com que ele fosse inteligente, que ele pudesse, de fato, estar vivo, o livro de Jó esclarece. Esse sopro de vida é o Espírito de Deus, o sopro de Todo-Poderoso que dá vida. Então nós temos o Espírito Santo atuando na criação, na manutenção da vida, inclusive da vida humana. Mas mais do que isso, todos aqueles personagens que nós somos apresentados ao longo das Escrituras, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Elias, Josué, Moisés, os profetas Jeremias, todos aqueles personagens importantes na trajetória daquilo que é revelado do povo de Deus no Velho Testamento, também contaram com o Espírito Santo, que os equipou para o serviço. Então, é muito mais fácil de entender quando nós focamos na história de Moisés, quando Moisés é chamado para ser o libertador do povo que era cativo no Egito, e ele mesmo se apresenta diante de Deus, ali diante da sarça ardente, né, da manifestação visível da presença de Deus, que ele diz o quanto ele não está preparado, de todas as fragilidades que ele tem, mas o próprio Deus o encoraja a seguir, porque ele, Deus, estaria com ele, o capacitando, o orientando, e realmente vimos em Moisés um líder corajoso, alguém que operou no poder do Pai, mas que também liderou milhares de pessoas durante os 40 anos que esses permaneceram caminhando no deserto. Quando vemos isso, vemos que o Espírito Santo faz aquilo que nós já conhecemos e entendemos que ele faz na vida do crente. Ele deu perícia aos homens do Velho Testamento. Se você for lembrar Noé, com toda a orientação divina para a construção da arca, ou se você for lembrar do povo de Israel, né, o povo hebreu, na orientação que eles receberam para a construção de cada elemento do tabernáculo, de cada elemento do culto, e com tanta precisão eles construíram aquilo. Eles foram capacitados para liderar. Moisés foi um exemplo, mas José é outro exemplo. O próprio Abraão liderou. Vemos outros tantos, Elias, tantos outros que lideraram e foram capacitados por Deus, porque a própria Bíblia evidencia as falhas, os erros, as fragilidades que eles tinham, e evidencia que tudo que eles realizaram foi no poder do Pai, foi no poder do Espírito Santo. Quando pensamos em Sansão, além disso, vemos o Espírito Santo concedendo força física. Afinal, Sansão é um dos personagens infantis mais conhecidos, apesar de ter uma história muito importante e interessante para os adultos. São as crianças que conhecem Sansão justamente pela questão mais parecida com o super-herói, por ter uma força sobre-humana, e a Bíblia revela que essa força sobre-humana era oriunda do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na unção dos reis. Cada vez que um rei do povo de Israel era nomeado, ele passava pelaquela unção simbólica com óleo, e aquilo simbolizava o derramar do Espírito sobre a vida daquele rei que governaria ungido pelo Pai. O Espírito Santo também foi responsável por inspirar os muitos profetas que apoiaram e que tentaram ajudar o povo de Israel a se manter obediente ao Senhor, apesar de terem sido rebeldes e desobedientes. Então nós temos ali o profeta Jeremias, por exemplo, que foi um profeta que desde o início da sua vida recebeu do Pai a mensagem de que não se casasse, que não tivesse filhos, porque ele estava vivendo numa geração que teria um desfecho muito triste, que seriam levados para a Babilônia, que morreriam por doença, fome e guerra. Então Jeremias é chamado como profeta, e ali o Espírito Santo já se coloca diante dele para que ele pudesse suportar uma vida solitária, que foi o seu ministério. Jeremias é aquele que profetizou durante o reinado de 4 reis, sempre profetizando esse decreto do Pai, que estava ali alertando que pela desobediência e pelo abandono da fé, o povo de Israel seria dizimado e levado cativo para a Babilônia, e que muitos morreriam, apesar de o próprio Deus mostrar ali que traria um remanescente de volta. A grande maioria daquelas pessoas para a qual Jeremias pregava não sobreviveriam. Isso mostra quanto o Espírito Santo não só trouxe a revelação do que aconteceria no futuro, mas fortaleceu e trouxe força para Jeremias poder suportar uma vida solitária e de pregar algo que as pessoas, inclusive os reis, eram hostis àquela mensagem, e várias vezes ele foi preso. Então a inspiração dos profetas, e cito outros, Zacarias,
foi um dos profetas a quem o Espírito Santo concedeu coragem para transmitir a mensagem de Deus. Miqueias e tantos outros no Antigo Testamento. Uma coisa também importante que o Espírito Santo atuou diretamente na vida daqueles personagens do Velho Testamento é que ele produziu vida moral. Então, toda vez que estávamos diante de personagens que conseguiam se manter fiéis e firmes num posicionamento moral, estávamos diante de algo, de um fruto diretamente do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é um elemento importante na produção de uma vida moral. Um exemplo disso é o Salmo 51, o salmo em que Davi escreve após ter sido descoberto todos os crimes que ele cometeu, não só o adultério com Batseba, mas também o assassinato do seu marido, e todas as mentiras que ele criou, e quando ele está diante de um arrependimento sincero, ele escreve ali o Salmo 51, que é uma prova de como o Espírito Santo produz a vida moral, que traz o arrependimento e que fortalece aqueles que perseguem uma vida obediente ao Pai. O Espírito Santo, então, atuou no coração de cada um desses personagens e esteve atuando em todos os momentos da história, da criação, até a chegada do Messias. O Espírito Santo também dirigiu a história. Nós não vamos falar disso, falaremos na próxima lição, mas quando Jesus nasce, todo um elemento importante, um contexto importante foi construído. O povo de Israel era um povo restrito, mas quando Jesus nasce, entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro do Novo Testamento, nós temos 400 anos onde não existem livros trazendo registro. Mas nós sabemos, pela história, que nesses 400 anos, Alexandre o Grande dominou e implantou, né, a língua grega como uma língua universal. E depois disso o Império Romano se formou e estabeleceu a paz e construiu estradas que interligou vários países, várias regiões. Tudo isso foi importante, porque quando Jesus nasce e exerce o seu ministério, e o evangelho então é orientado para que seus discípulos levassem o evangelho e pregassem o evangelho a todas as pessoas, já não mais focado exclusivamente no povo de Israel, o fato de ter uma língua universal padrão, como seria o inglês hoje, e o fato de existir segurança, paz e estradas, permitiu que os discípulos pudessem então levar o evangelho e encontrar outros povos e levar a mensagem do Pai, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz para o mundo todo. Vemos então que o Espírito Santo foi atuante em toda a história. Qual é a diferença do Espírito Santo daquele momento para hoje? A diferença principal, meus irmãos, é que no Velho Testamento o Espírito Santo repousava em algumas pessoas específicas para cumprirem uma missão e se retirava. Então, pontualmente, o Espírito Santo se derramou sobre a vida de alguém. Essas pessoas são aquelas que você conhece pelas histórias, que atuaram, que foram importantes na história, que tiveram um papel importante a desempenhar, mas o Espírito Santo, então, enchia, cumpria a sua missão e se retirava. Em Pentecostes, no derramar do Espírito Santo para a igreja, todo aquele que crê em Cristo recebe o Espírito Santo. E ele habita eternamente nos que creem em Jesus. E ali ele também está fazendo boa parte do ministério que nós vimos fazer no Velho Testamento, ele reproduz no Novo. Ele está ali capacitando, ajudando a produzir vida moral e santidade. Ele está manifestando dons, ele está capacitando para a liderança e ajudando a igreja nas pessoas mais simples, as mais importantes, as pessoas com nenhum estudo, as com muito estudo, as pessoas do interior e da capital, as pessoas ricas e as pobres, homens e mulheres, não importa, jovens e mais velhos, todos eles que têm o Espírito Santo são plenamente capacitados para cumprir as ordenanças do Pai. Essa é a grande diferença da manifestação do Espírito Santo entre o Velho Testamento e o Novo. Mas uma coisa que é importante você levar em consideração, tanto olhando para o Velho Testamento quanto olhando para o Novo, nós não vemos as manifestações do Espírito Santo produzindo em pessoas rodopiando e caindo no chão. Pelo contrário, a manifestação do Espírito Santo produz santidade na vida das pessoas, produz o arrependimento e produz pessoas aptas para o trabalho, ou seja, levar o evangelho para quem ainda não conhece. Elas estão liderando, enfrentando hostilidade. Nas Escrituras nós vemos elas enfrentando a morte, a perseguição. Vemos elas ministrando para muitas pessoas, com os dons dados pelo Espírito Santo, operando maravilhas. Elas estão sendo úteis para o reino. Então, quando você se vê diante de pessoas ensinando
a respeito do Espírito Santo. Manifestações sem sentido algum, você deve questionar de acordo com o que está nas Escrituras. Porque o Espírito Santo é livre, ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Mas nós vemos nas Escrituras que ele faz com um propósito claro. Qual é o propósito da manifestação do Espírito Santo que você está vendo em alguma dessas muitas igrejas? Prosperidade? Fazer dente ficar de ouro? Fazer a pessoa cair no chão? Do que se aproveita isso? O Espírito Santo veio para capacitar e abençoar a igreja. E que o Espírito Santo te visite poderosamente. Também te trazendo arrependimento, te levando a uma vida santa, a viver uma vida em paz com Cristo, a ter uma fé firme. E também permitindo que você possa produzir frutos na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho e na igreja. Manifestando dons e que você possa exercê-lo na comunidade de fé. Que você seja abençoado com a comunhão e com a presença do Espírito Santo na sua vida, hoje, amanhã e por todos os nossos dias. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.